o que está acontecendo, a maldade, a crueldade desse atual governo com as pessoas que mais precisam. Deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. É esse país que nós queremos entregar de volta para a sociedade brasileira. Você já se sentiu enganado por quem mais confiava? Um influenciador que entregou a faixa a presidente Lula rompe o silêncio e faz revelações bombásticas sobre as políticas que estão prejudicando os mais vulneráveis. Enquanto isso, Michele Bolsonaro surge com uma promessa contundente: lutar contra o descaso e expor a verdade que ninguém quer te contar. Em meio à crise, especialista desmonta narrativas ao vivo na Globo News, deixando jornalistas sem palavras. Pessoal, vocês estão vendo o que está acontecendo, a maldade, a crueldade desse atual governo com as pessoas que mais precisam. É inadmissível. Não tem, Soraya, como a gente aceitar que façam essa alteração nas regras do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que beneficia os idosos com 65 anos e as nossas pessoas com deficiência. Nós estamos extremamente tristes, porque nós vivemos essa realidade. Nós temos contato com as mamães atípicas. Eu conheço famílias, Soraya, que tem mais de uma pessoa com deficiência dentro de casa. E a gente sabe a dificuldade dessas famílias. E muitas dessas famílias, Soraya, as mães estão sozinhas. E a gente sabe o quanto que esse valor é necessário para manter a compra de sonda, de medicamento, de alimentação de proteína, porque é diferente a realidade dessas pessoas que estão vivendo esse tipo de dificuldade dentro de casa com os seus filhos. Então nós estamos aqui hoje para falar para vocês, mamães atípicas, população, cobrem os seus parlamentares. A gente não tem que aceitar essa decisão, essa medida drástica, cruel, que vai afetar a ponta, que vai afetar nas famílias que mais precisam. Nós demos voz a essa causa, a essa pauta. Nós trabalhamos para mudar, para transformar a realidade dessas pessoas e nós não vamos aceitar esse retrocesso, Soraya. E você pode contar conosco, nós vamos estar lá na Câmara, já fizemos destaque. Esse BPC, Michele, ele não é para uma casa, como eles querem fazer, ele é individual. Se eu tenho mais de uma, é a medicação de cada um. É do idoso, mas não é qualquer idoso, é aquele que precisa da fralda geriátrica, às vezes uma alimentação parental. Nós não vamos permitir essa irresponsabilidade. O conceito de pessoas com deficiência já está descrito numa convenção. Então nós somos as vozes, vamos nos multiplicar na rede, vamos estar em plenário, fazendo valer aqueles direitos duramente conquistados, não ao retrocesso. A dignidade da pessoa tem que estar acima de tudo. Nós temos que garantir o acesso, nós temos que garantir tratamento, nós temos que garantir o cuidado dessas famílias. A política, ela é para transformar vidas. A política é uma ferramenta verdadeira de transformação e nós não vamos aceitar esse retrocesso. Mãezinhas, nós estamos com vocês. Contem com o nosso apoio e com a nossa bancada. Estou usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem o PL do BPC. E se avançar, vamos contar sim com a sensibilidade e o diálogo do presidente Lula para que seja vetado, para que não avance de jeito nenhum. PL 4614 não. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas. E no início desse ano, você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano.
É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos nos últimos dias 2 vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias tem repercutido muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico, de domingo. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos. Que é a seguinte, você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores, aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juros para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente, e aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale, isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. O dado concreto é que o Brasil vive um momento excepcional, do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da geração de emprego, do ponto de vista do comércio, ou seja, está tudo funcionando. É esse país que nós queremos entregar de volta para a sociedade brasileira. Um país melhor economicamente, melhor socialmente, melhor, sabe, do ponto de vista industrial, melhor do ponto de vista da respeitabilidade, melhor do ponto de vista da educação. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram. Eu tenho fé em Deus que a gente vai cumprir a nossa tarefa de entregar o Brasil melhor. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e que a gente possa, daqui para frente, fazer mais e melhor para o povo brasileiro. Um beijo no coração de todos vocês.